Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET e BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios da TVL hoje o vereador Bruno Cunha. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Prazer meu, sempre bom vir aqui no programa, sempre bom a gente ter a possibilidade de conversar com a nossa comunidade e de compartilhar também, né, as nossas lutas, as nossas conquistas do nosso mandato. Então, falando em lutas e conquistas, uma luta e uma conquista que o senhor batalhou bastante para que acontecesse aqui na cidade de Blumenau, foi a virada com fogos de baixo ruído. O senhor não saiu da cidade, ficou aqui, acompanhou. Como é que foi a virada? Dentro da expectativa, as pessoas compreenderam essa sua ânsia, esse seu pedido aí, para ajudar realmente quem precisa? E nós não estamos falando aqui só de animais, não é, vereador? Perfeito. Na verdade, esse assunto, até para a gente explicar para a comunidade, em 2017, logo no nosso primeiro ano de vereador, eu fui estudar, porque chegaram alguns pedidos, algumas solicitações, até das pessoas ligadas na questão da deficiência, sobretudo os autistas, dessa dificuldade que tinham em relação aos fogos barulhentos. E nós fomos estudar e vimos que pelo mundo estavam adotando algumas alternativas e algumas soluções de fogos com menos barulho que o mercado estava desenvolvendo. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a estudar um pouco mais e ver que aquilo de fato era um problema. Porque nós temos atos que são muito naturalizados na gente, então nós estamos acostumados a toda a virada, a gente vê os fogos barulhentos e tal, e nós que não temos esses problemas, a gente pode até achar no primeiro momento que isso é uma besteira, mimimi, algo desnecessário. Sim. Mas quando a gente começa a ver a quantidade de pessoas que uma substituição que é possível, né? Se a gente tem uma possibilidade de substituir um fogo que ele é mais barulhento para um fogo de menos ruído, deixando claro, porque o fogo totalmente silencioso ainda não existe, né? E até difícil pela própria logística de existir, mas é claro que é um setor da economia que está se desenvolvendo, então a tendência que a gente tem a cada ano eles serem menos barulhentos. Se a gente tem essa possibilidade de fazer essa substituição, tornando a festa mais inclusiva, né, para as pessoas com deficiência, para os enfermos, para as pessoas de idade, para as crianças, para os animais, por que a gente numa virada, a gente não adotar isso, a gente mostrar um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade com os outros seres e com as outras pessoas? E foi o que a gente procurou fazer. E aqui nós achamos uma brecha jurídica no Código de Posturas da cidade que permitiu a gente regulamentar essa alteração para os eventos públicos. Nós não conseguimos, por lei municipal, regulamentar a questão dos particulares. Os particulares são aquelas famílias que estão reunidas, um ou outro restaurante, né? Essas questões não teve como regulamentar. Não teve como regulamentar, que é o cara que vai lá, compra os fogos e acaba soltando. Mas a gente percebeu que a partir do momento que o público resolve fazer, as pessoas param e observam e dizem assim, aí existe um problema, qual é o problema que existe aí? E as pessoas vão ficando mais conscientes. Então houve sim no final do ano, além dessa iniciativa na nossa cidade que a gente tem muito orgulho, que a gente recebeu vários relatos, né, de que foi uma virada mais tranquila em relação a muitas pessoas que acabam sofrendo, de vários familiares de autistas, de vários protetores de animais, de várias pessoas nos hospitais da nossa cidade, de pais onde as crianças também têm muita dificuldade, de pessoas que cuidam de idosos. A gente recebeu inúmeros relatos que a gente quer até trazer aí no começo do ano na sessão desses avanços que tiveram. Mas a gente percebeu também que nos bairros da nossa cidade houve uma diminuição, houve mais conscientização em relação às pessoas. Então a gente fica muito feliz porque eu acho que todo o processo de mudança, e esse é um processo de mudança, de ruptura, de algo que está muito internalizado na gente, algo que a gente se acostumou, ele não acontece da noite para o dia, ele é gradativo. Mas eu acho que está dentro dessa luta que a gente tem aqui na cidade de Blumenau para a gente construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade com mais empatia. Então a gente agradece também a todos os movimentos, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que aprovaram o documento, que mandaram esse documento para aprovação, aos colegas vereadores. Esse projeto, na época, foi aprovado com 14 votos favoráveis, apenas um voto contrário, que tornaram possível, ao prefeito que também sancionou esse projeto, as pessoas do Executivo que se mobilizaram, mas, sobretudo, a sociedade que, em grande parte, entendeu. E a postura que a gente traz nesse mandato é essa, é uma postura de lutar por uma cidade que pensa à frente. Vereador, me diz uma coisa, algumas pessoas que passaram a virada aqui na Beira Rio, por exemplo,
ouviram fogos e com mesmo estampidos, né? E algumas até comentaram no Facebook, não achei de baixo ruído não, e tal, não sei o quê. Até para explicar para toda a comunidade que viu um comentário desse, às vezes, em redes sociais, nem tudo se conseguiu fazer, né? E não é sem ruído, é baixo ruído. Né? Até deixa claro que eu fiscalizei, a prefeitura cumpriu a sua parte, comprou o que está mais avançado no mercado e todos os estudos que a gente fez, porque outros municípios já tinham feito um ano antes, como o caso de Florianópolis, né? Para as pessoas que não têm esse problema, não sentem muito essa diferença, acham que aconteceu da mesma forma. Mas para quem é afetado, de fato, sente essa diferença. Certo. Eu estava, inclusive, na virada na Beira-Rio, e no lugar que eu estava, dava para ver os fogos de baixo ruído da prefeitura e os fogos que eram barulhentos de um outro estabelecimento comercial. Quem estava ali, onde eu estava localizado, exato, conseguia ver claramente essa diferença, né? Então a gente teve... Para quem estava mais atrás, já não sentia. Já não sentia tanto. E a gente sabia que ia acontecer esse efeito, né? Então a gente já estava pronto da virada, inclusive sabendo que algumas dúvidas, algumas inquietações seriam colocadas. Certo. E é um processo natural, até um pouco ousado da nossa parte ter feito isso, mas era necessário. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Eu acho que isso levanta uma discussão na sociedade e levanta a possibilidade das pessoas se preocuparem com o outro. Exatamente. Eu acho que aí a gente cumpre o nosso papel. Exatamente, cumpre esse papel a partir do momento que as pessoas despertam, começam a discutir e evoluem nesse aspecto. Né? Com certeza. Então tá bom. Leandro, o senhor tem um trabalho muito bacana também desenvolvido aí junto aos animais e junto às ONGs que protegem os animais aqui na cidade de Blumenau. E no ano passado foi um trabalho árduo em cima aí dos mutirões de castrações. Como é que vai ser? Como é que está sendo programado aí? Faz um balanço do ano passado e já fala para a gente como é que está sendo programado 2020 aí para esses mutirões de castração animal. Perfeito. Quando a gente se elegeu vereador, eu deixei claro que esse é um assunto, inclusive, que eu tenho envolvimento há 15 anos de militância. Eu fiz o meu mestrado focado na política pública de proteção aos animais, que a gente traria para que há uma visão pensando nas pessoas e também dando uma atenção para os animais. E fizemos todo um conjunto de construções legislativas, desde a lei que prevê multa para maus tratos e abandono de animais, a lei que regulamentou os animais em condomínio, campanhas de adoção, e lutamos muito para que o poder público fizesse campanhas de castração, porque, Marcão, a gente tem que ir na raiz do problema. A gente tem muitos animais abandonados na nossa cidade que vão se reproduzindo, e aí você pega, por exemplo, colônias de gatos, né, que isso virou um problema de saúde pública. E a gente entende também algumas limitações do poder público. A gente sabe que faltam recursos em outras áreas, né? Então a gente defende parcerias público-privadas, a gente colocar empresas e projetos paralelos. E, entendendo as dificuldades do poder público, nós resolvemos auxiliar outros projetos. Nós fomos chamados pelo Instituto Bem Animal, que traz aquela carreta que possibilita castrações mais acessíveis para pessoas com baixa renda, né? Auxiliar e ajudar nisso. E nós nos colocamos à disposição, eu, a minha equipe, amigos, voluntários, e foram feitos inúmeros mutirões de castração nos bairros da nossa cidade. Não só na cidade de Blumenau, a cidade de Indaial encampou isso muito, o prefeito de Indaial, André Moser, abraçou esse projeto. Então, normalmente, quando a gente traz esse mutirão, são 2 dias na cidade de Blumenau, 1 dia na cidade de Indaial. É uma logística que envolve o comércio da cidade, pessoas que ajudam na venda das castrações, as ONGs, os protetores, inúmeros voluntários, mas que possibilita aí várias castrações. Então, são 2 projetos que eu diria que nós temos, inclusive, separados aqui no nosso mandato e que exigem da gente muita entrega. Esse, né, em relação à questão das castrações, e o projeto das tampinhas, que a gente também vincula. Porque todas as tampinhas que a gente arrecada, que as pessoas nos trazem nos gabinetes, que os estabelecimentos comerciais procuram, a gente vende aquelas tampinhas, né? E conseguimos, com esse dinheiro, a gente doa para o projeto para reverter em castração para casos mais extremos. Certo. Então a gente fez. Então, por exemplo, no final do ano no mutirão, a gente conseguiu castrar 40 animais só com dinheiro das tampinhas. A gente já recebeu quase 2 toneladas no nosso gabinete de tampinhas. Vocês aqui na casa às vezes veem, né, chegando tampinhas no nosso gabinete, as pessoas trazendo. Então a gente mobilizou a sociedade e, mais do que fazer esse projeto paralelo, eu como vereador, a gente criou também uma lei municipal para que as escolas da nossa cidade façam a campanha das tampinhas, para trabalhar a educação ambiental com as nossas crianças, para a gente trabalhar
também essa questão da sustentabilidade, porque era algo que ia para o lixo e volta para a cadeia produtiva. E a ideia é que essas tampinhas sejam vendidas e metade do dinheiro vá para o Fundo Municipal de Proteção aos Animais, que foi criado por uma indicação nossa, e a outra metade vá para a melhoria das próprias escolas. Esse projeto, inclusive, está travado na Procuradoria da Prefeitura, a gente tem cobrado muito do Executivo para que a gente possa fazer, porque ele vai trazer vários benefícios para a nossa sociedade. Algo que parece simples, que parece uma besteira, algo que estava sendo jogado no lixo, mas veja bem, a gente conseguiu castrar 40 animais que estavam nas ruas da cidade com o valor, né, da venda dessas tampinhas. E é importante quando as pessoas compreendem, de fato, o objetivo real, que é ajudar a própria sociedade, não é mesmo? Exatamente. E eu acho que essa é o grande convite que a gente faz até para as pessoas. Acho que a gente vive num momento que muita gente critica tudo. Sim. Só que se algumas pessoas que vão para a internet, que criticam tudo, que rotulam, que generalizam, que às vezes até fazem com que a gente perca o interesse e a vontade de até estar na vida pública, né? Se essas pessoas, no lugar de ficarem fazendo fake news, de ficarem fazendo um monte de coisa, resolverem utilizar esse tempo para fazer um voluntariado, para se engajar em algum projeto que acreditam, em alguma coisa que seja boa para o coletivo, nossa, o mundo seria um lugar muito, muito melhor. Então, eu acho que cada um de nós pode fazer uma parte. Com certeza. Vereador Bruno, e os mutirões para 2020? Como é que você está programando? Como é que ele vai acontecer? São os mutirões que são feitos pelo Instituto Bem Animal, né? Tá. Eles que realizam, a gente entra, na verdade, com apoio de amigos, de voluntários. Estão fazendo um planejamento agora, o primeiro está marcado para março, então vão continuar. A gente vai estar lá auxiliando, a gente vai estar presente também, incentivando, né? Mas a gente está esperando ainda o calendário que eles estão fazendo e estão desenvolvendo. O que a gente puder dar de suporte, né? A gente entra, na verdade, como apoiador desse projeto. Com certeza, a comunidade pode continuar contando com o nosso apoio aí, o nosso envolvimento e o nosso engajamento, porque a gente sabe a importância e a necessidade da gente nessa raiz desse problema. Vereador, nós tivemos aí, já passamos o janeiro, né? Tivemos aí o Janeiro Branco, que é uma lei sua, uma lei que foi aprovada, mas teve sua iniciativa, voltada aí à saúde mental. O senhor acompanhou o trabalho que foi desenvolvido? Sim, inclusive parabenizar aqui o Jonathan, a Jéssica, que são psicólogos, que eles encamparam, que nos procuraram no nosso gabinete. Esse é um movimento global, é um movimento, na verdade, de uma busca para a saúde mental, é um entendimento que, como é janeiro e o primeiro mês do ano, a gente precisa primeiro estar de bem com a gente, para a gente querer fazer todas as outras coisas. E todas essas temáticas que envolvem depressão, que envolvem saúde mental, busca discutir. Então, tem um enfoque muito técnico, porque ele é muito encabeçado pelos psicólogos. Foram inúmeras palestras, situações que foram realizadas na cidade, foram feitas por esse coletivo, por esse grupo. Nós, enquanto vereador, apenas formalizamos a questão da legislação e ajudamos com o nosso gabinete nos trâmites burocráticos, algumas questões para viabilizar, né, os procedimentos, para que tornasse possível, na verdade, essa realização. Mas os méritos são completamente desse grupo, são deles, e é um assunto muito importante, Marcão, porque eu vejo que a gente vive um momento onde, por exemplo, as pessoas, muita gente passando por dificuldade, por momentos depressivos, você vai nas redes sociais e você acha que está todo mundo bem, que está todo mundo feliz, porque ninguém vai nas redes sociais tirar uma foto triste. As pessoas tentam expor, né, que estão muito bem. Então, às vezes, pessoas que estão com alguns problemas e veem isso e acham que a vida de todo mundo está perfeita, é delas que não, isso potencializa. A gente está vivendo um momento de relações, muitas vezes, que não são relações humanas, de contato, que são relações virtuais, que são projeções. E muitas pessoas, é um efeito da nossa sociedade, estão tendo essas problemáticas. E eu acho que falar dessas problemáticas, compartilhar dessas problemáticas, trazer experiências de superação dessas problemáticas ajudam. A depressão, que até muitos anos atrás era entendido como se fosse uma coisa, uma frescura, muita gente entendia isso. Hoje não. Hoje muitas pessoas da sociedade já passaram por questões e processos depressivos. Nós estamos sujeitos a isso, é uma realidade que nos coloca. É um assunto sério e tem que ser tratado com essa seriedade, tem que ser tratado, sobretudo, com essa forma bonita, positiva que esses psicólogos na nossa cidade estão fazendo, de debater, de discutir, de auxiliar, de ajudar, inúmeros eventos de caminhadas, plantação de árvores dinâmicas. Então a gente parabeniza, né, e cumprimos aqui o nosso papel apenas de ser um facilitador para que esse processo desses coletivos aqui acontecesse. Vereador, o senhor tem um projeto muito bacana para a cidade, que é o plano de arborização
para Blumenau. Quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Fechado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Bruno Cunha. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade e falar do trabalho que está sendo realizado pelos nossos parlamentares. Eu estou conversando já desde o bloco passado com o vereador Bruno Cunha, que está com a gente aqui nos estúdios, e é muito bacana sempre receber o vereador aqui para falar de assuntos latentes aí da nossa comunidade. Vereador, tem um plano de arborização para Blumenau, porque árvores é muito bom, né? E o senhor quer a plantação de mais árvores aqui na nossa cidade e a substituição de algumas árvores que já passaram do prazo de validade, não é mesmo? Com certeza, essa é uma luta nossa de mais de 3 anos. Aqui na casa, além das sessões, nós temos as comissões. Eu presido há 3 anos a Comissão do Meio Ambiente aqui na casa, e uma luta que a gente vem fazendo é para um plano de arborização na cidade de Blumenau. Isso, inclusive, foi anunciado na época pelo prefeito Napoleão, começaram, né, esse processo. Nós visitamos, inclusive, na instituição, na FUB, porque é um projeto em parceria com a faculdade, com o envolvimento dos engenheiros ambientais, várias etapas que foram traçadas, porque é mais complexo do que possa parecer. Não é simplesmente chegar lá e plantar árvores, né? Primeiro, fazer um estudo que a cidade nunca teve, um estudo das árvores específicas para serem plantadas em cada região. Porque às vezes você planta uma árvore e daqui a alguns anos essa árvore cresce de uma forma que vai atrapalhar a fiação, certo, que vai colocar em risco, inclusive, as pessoas que estão passando, sem né? As pessoas que estão transitando sem planejamento. Então, assim, esse estudo, né, com pessoas técnicas da engenharia ambiental, enfim, envolvendo o governo, estava sendo desenvolvido na cidade. Algumas etapas foram feitas, foi feito um planejamento de 4 etapas, da qual previa que a partir do mês de março, de abril desse ano, nós teríamos, na verdade, a parte de efetivação, realmente com os estudos concluídos, a colocação e a implementação disso na cidade. E a gente defende muito isso. Curitiba é assim, Montevidéu é assim, vários lugares estão desenvolvendo, porque Blumenau, que é uma cidade muito quente, então a questão das árvores, além da beleza estética, tem também a influência da questão da temperatura, tem várias vantagens nesse sentido. A cidade vai ficar muito mais bonita. Infelizmente, nós soubemos agora que houve alguns problemas burocráticos, houve no final do ano, né, no final de 2019, parece que uma paralisação desse projeto. Nós já protocolamos, enquanto parlamentar, requerimentos que vão ser discutidos no início das nossas sessões, a partir da semana que vem, para que a gente possa saber exatamente como anda. A gente está procurando essas informações em relação à questão de governo, mas nós vamos ser muito insistentes nisso e vamos fiscalizar, porque esse projeto é um projeto importante para a cidade de Blumenau, vai tornar a nossa cidade ainda mais bonita e vai trazer vários benefícios. E a gente vai continuar lutando aqui. A gente quer uma cidade mais arborizada e eu tenho certeza que a comunidade aprova essa iniciativa e que vai ser muito beneficiada com essa implementação. Plantar muitas árvores aqui na cidade com planejamento, né, para que a gente tenha o controle total. Muito bacana essa ideia. Exato. E é uma luta muito forte que a gente tem aqui, que são dessas temáticas de sustentabilidade que a gente procura, como agora recentemente também na Oktoberfest nós fizemos uma indicação como vereador para que os copinhos plásticos que tinham na festa fossem aproveitados, né? Então, né? Exatamente, né? O Instituto Gigantes da Ecologia, que teve essa ideia, enquanto vereador nós apenas fizemos a indicação, registramos, eles se voluntariaram, né? E fizeram um trabalho fantástico, maravilhoso, que inclusive saiu divulgado aí no Brasil, e de que aqueles copinhos plásticos, que é uma quantidade imensa, toneladas, né? Pensa numa Oktoberfest, a quantidade é tonelada de copos plásticos. As pessoas jogavam lá num ambiente específico e depois esses copos plásticos foram transformados em móveis
para as escolas da nossa cidade. Então é um grande exemplo, né, da gente trazer essa parte da sustentabilidade no dia a dia da cidade, no dia a dia das pessoas, mostrar que às vezes a gente acha que a sustentabilidade é difícil eu me envolver nisso. Não, o copinho, se você traz, né, um copinho que você está consumindo, uma mudança, como aqui mesmo a gente implementou desde o início do mandato, mudança dos copos plásticos por canecas, são coisas às vezes que são simples, mas que quando potencializadas, quando massificadas, quando adotadas por todos, dá um efeito gigante. Foram mais de 3 toneladas de copos plásticos arrecadados através dessa iniciativa e a gente ficou muito feliz, né, de ver isso ser traduzido num fruto positivo para a nossa cidade. Vereador, o programa Abrace uma Ciclovia, como é? E foi sancionado agora no final do ano, no final de dezembro. Eu defendo que nós temos que desenvolver parcerias público-privadas, entendo que tem muitos gastos, às vezes, de manutenção, que são feitos pelo poder público, que não há necessidade de que isso seja feito pelo público. Exemplo, as praças, né, na nossa cidade. Nós, inclusive, ajudamos algumas praças a trazermos empresários, que esses empresários acabam pagando a manutenção da praça em troca de uma visibilidade. Então, colocam lá a publicidade da sua empresa. Isso desenvolve o comércio local, isso desenvolve a nossa economia e isso tira um gasto do município, que é um gasto que é colocado. Nós sabemos da dificuldade na nossa cidade da questão das ciclovias, a gente sabe que algumas dessas obras, dessas situações dependem de recursos internacionais, que tem uma dificuldade de trazer. E nós procuramos essa ideia que me chamou muita atenção, de um parlamentar, e faço questão aqui de ressaltar, de um parlamentar do Rio Grande do Sul, e a gente pesquisando de Porto Alegre, a gente achou muito interessante, que é um projeto, na verdade, que prevê a possibilidade de parceria público-privada. Então, se alguém tiver um interesse, né, em ajudar a desenvolver uma ciclovia para poder botar a sua questão comercial, a sua divulgação, agora tem uma possibilidade legal para isso. Então nós estamos conversando também com as pessoas que são envolvidas nessa causa, que são envolvidas nessa luta, as pessoas que pedalam, as pessoas, algumas empresas que também são desse segmento, né, para ver se elas têm o interesse de abraçar de fato, para a gente conseguir colocar um caso, um case aqui na cidade. Então a gente conseguiu, do ponto de vista jurídico-legislativo aqui, fazer essa previsão, fazer essa permissão, porque precisa ter isso por lei, mas agora a gente precisa, e a gente está buscando, na verdade, então até se as pessoas que estão assistindo tiverem algum interesse nesse sentido, podem nos procurar, porque vai ser uma coisa também muito positiva para a cidade. Então eu entendo que um dos maiores problemas da nossa cidade é a mobilidade urbana, é o trânsito, é um dos grandes problemas gargalos da cidade de Blumenau, e eu acho que encontrar formas alternativas e tornar a cidade mais acessível para que as pessoas possam frequentar, possam pedalar, possam conviver na cidade, faz parte do desafio que Blumenau tem que encarar. Vereador, na tribuna o senhor tem falado muito sobre inclusão, defende a inclusão, mas a inclusão, como o senhor mesmo disse, no papel é muito bonito. Colocar em prática que é mais difícil, né? E o senhor está batalhando já há algum tempo, desde o início do mandato, pela central de intérpretes aqui na cidade de Blumenau. Fale um pouquinho sobre essa sua ideia. Perfeito. Inclusive fazer um registro que você é um grande lutador também da questão da inclusão aqui na nossa cidade, né? E tem acompanhado aí que não é fácil. Uma das questões aqui que me sensibilizou desde o início, a gente fez até um mês específico de políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência, são as lutas da comunidade surda. Porque aconteceu uma situação específica que chegou no nosso gabinete e que a gente viu que a administração pública não estava preparada para atender essa comunidade. E como vereador eu fui atrás dos números, tinham quase 8.500 foi o número que foi nos respondido num requerimento de pessoas surdas na cidade de Blumenau, e eu falei, nossa, essas pessoas elas têm o direito de frequentarem os órgãos públicos e serem atendidas. E será que as equipes estão preparadas para atender essas pessoas? Não estão. Como vereador eu fiz uma indicação para que esses servidores de carreira tivessem curso de Libras, né, e de língua de sinais, para que pudessem, na verdade, se comunicar com essas pessoas. Isso foi feito, isso foi acatado pelo poder público, algumas turmas foram abertas e estamos tentando avançar e desenvolver nisso. A ideia da central de intérprete é a ideia de a gente contratar 2 profissionais de intérprete, colocarmos numa estrutura ali pública e elas atenderem essa comunidade surda, podendo inclusive acompanhar nos serviços públicos. Essa ideia, Marcão, ela foi colocada em prática em outras cidades, em Itajaí, Balneário Camboriú, cidades fora de Santa Catarina, São José. Então, assim, é possível e a gente está cobrando muito isso. Isso é um pedido histórico da comunidade surda, é prioridade para eles. Isso vai auxiliar muito em inúmeras situações no dia a dia, situações na relação
público e a gente precisa tornar um caminho real de cidadania, de acessibilidade, para fazer com que essas pessoas tenham o seu direito, né, de frequentar, o direito de se comunicar com a administração pública respeitado. Então a gente tem batido muito, dependemos do executivo, dependemos de uma decisão política, apresentamos modelos, fizemos várias reuniões, apresentamos cálculos, isso está na administração pública, está na mesa da prefeitura e a gente volta a pedir, né, entendendo também, e aqui até fazendo reconhecimento público, também da história de sensibilidade e de inclusão do prefeito, que isso é muito importante que a cidade coloque isso em prática, porque isso vai auxiliar demais e vai tornar possível não só conviver no serviço público, mas até para a iniciativa privada para auxiliar esse processo, né, de colocar essas pessoas da comunidade surda no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que às vezes são dificuldades de comunicação, são várias dificuldades que são postas aí, obstáculos, né? Então a gente vem batalhando muito por isso e vamos seguir, porque eu acredito que essas bandeiras de sustentabilidade, de inclusão, de todas essas bandeiras, elas conectam todos nós, de todos os 35 bairros dessa cidade. E a gente veio para a Câmara Municipal para fazer esse papel, fazer e mostrar que essas causas são importantes e que tem pessoas que são afetadas por isso. E mostrar para muitas pessoas que às vezes não têm esses problemas, que não é porque a gente não tem um problema, Sim. que esse problema não exista. E a gente precisa ter empatia. Legal. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço toda a comunidade. Nosso mandato está aberto, tendo ideias, venham visitar, passem para a gente e juntos aí a gente pode fazer uma cidade muito melhor a cada dia. Vereador Bruno Cunha foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador, que fica por aqui. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço, gente. Até lá.